Olá, povo de Deus, quarta-feira, 10 de maio de 2023, quinta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, de 1 a 6 e João 15, de 1 a 8. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar deste assunto. Como nos diz José Comblan, muitos exegetas modernos deram a esta reunião de Jerusalém o nome de concílio. A oportunidade desse nome pode discutir-se. A ideia de concílio evoca uma reunião de um conjunto de igrejas, de todas as igrejas do universo ou de todas as igrejas de uma região. Aqui estão presentes apenas duas igrejas, a de Jerusalém e a de Antioquia. Por outro lado, esta reunião foi o acontecimento mais importante do primeiro século do cristianismo e teve historicamente o valor e a repercussão de um concílio. No entanto, para evitar ambiguidades e anacronismo, é melhor dar o nome mais neutro de Conferência de Jerusalém. Estamos no centro do livro dos Atos dos Apóstolos, o que serve para destacar ainda mais este evento. Ele estabelece a unidade entre a missão de Paulo e a igreja de Jerusalém, que conservou a tradição do testemunho dos apóstolos. Este evento ainda tem um relato do próprio Paulo em sua carta aos Gálatas. Os dois relatos, o de Paulo e de Lucas, apresentam convergências e divergências. A grande convergência está no debate sobre a circuncisão, que de fato se constituía num problema para a missão entre os pagãos. Como exigir dos pagãos algo que era próprio da religião judaica? Aqui está posta a questão. Para ser cristão, seria necessário primeiro passar pelos ritos da religião judaica? No trecho que leremos amanhã, veremos a solução que os apóstolos deram a este problema. Gostaria ainda de destacar a importância do método, ou seja, apareceu uma questão que pode provocar rupturas, convoca-se a igreja para tomar uma decisão em conjunto. Isso é muito importante, pois nos revela que os primeiros não resolviam suas questões por meio de decreto de cima para baixo. E outro ponto mais delicado, mas que é importante ser enfrentado: se o cristianismo queria ser universal, não podia impor práticas específicas de um determinado povo. Estas e outras questões exigiam a reflexão aprofundada da igreja. Por isso, os apóstolos anciãos reuniram-se para examinarem a questão. E hoje, para ser cristão, será que é preciso ser romano primeiro? Ou seja, muita coisa do catolicismo é da tradição romana, que nem sempre tem a ver com o núcleo duro da fé cristã. Será que é possível ser reconhecido pela instituição católica
um cristão que quer viver autenticamente o Evangelho de Jesus, mas não concorda totalmente com as prescrições da religião? O capítulo 15 de Atos é muito importante para nos ajudar na busca de solução destas questões. João 15, de 1 a 8. Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Seguimos as indicações de Cônins. No Primeiro Testamento, Israel é chamado a vinha, plantação de uvas de Deus. Mas era uma vinha ingrata, em vez de dar frutos, produzia iniquidade. Jesus é a videira verdadeira, e o tronco no qual estão unidos os ramos, que são os seus seguidores, para que produzam frutos. Jesus fala aqui como se ele e a comunidade fossem uma coisa só. O Pai é o agricultor. Ele não é apenas dono da vinha. Ele mesmo cuida da vinha para que produza os frutos que ele espera. Ele poda a vinha, corta fora os ramos secos, limpa os sadios para que produzam mais. A limpeza é feita pela palavra que Jesus pronuncia. Quem a acata fica mais puro, mais autêntico, mais produtivo em termos daquilo que Deus espera. Para dar fruto, o ramo tem de estar unido ao tronco. Quando a gente lê esse texto, o que mais aparece com força é o verbo permanecer, que se repete não só aqui neste texto, mas em todo o Evangelho de João, que o usa no sentido de ficar, residir. Assim temos: o Espírito de Deus permanece sobre Jesus, os discípulos permanecem com Jesus e vice-versa. Os incrédulos não têm a palavra de Deus permanecendo neles. O dom de Deus permanece até a vida eterna. Ser fiel à palavra de Jesus, permanecer na comunidade da fé. Deus permanece, habita em Jesus. E no nosso texto hoje, o termo designa as diversas relações de união ou inabitação mútua entre Pai, Jesus e fiéis. Adaptando esta metáfora da videira para as terras mineiras, diríamos que Jesus podia ter falado: eu sou a jabuticabeira e vocês as jabuticabas. Essa fruta tão comum nas Minas Gerais representa bem o que devemos ser: jabuticabas grudadas em nosso Senhor, pois só assim amadureceremos e nos tornaremos os frutos mais saborosos, sabendo que, sem Jesus, nada podemos fazer. Um beijo no seu coração.